Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Hoje iremos falar sobre uma igreja que vive em perdão. Ao falarmos sobre perdão, devemos saber que não é apenas uma necessidade pessoal, mas também uma prática que é essencial para a vida da igreja, para a vida de uma igreja que deseja refletir a imagem de Jesus. É precisamente o perdão de Jesus que nos une, mesmo com todas as nossas diferenças, porque a nossa unidade em Cristo não depende de sermos iguais uns dos outros, mas estarmos disponíveis a perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Pensemos, por isso, a quem nós precisamos perdoar? Que impacto tem tido a falta de perdão na nossa vida, nas nossas relações e na nossa caminhada com Jesus? Vamos abrir as nossas Bíblias em Filemão. Filemão. E vamos ver então, versículo a versículo, o que o texto diz, analisando e retirando assim o sentido à palavra e aplicando-a então às nossas vidas. Filemão, e vamos ver agora o versículo 1 até o versículo 3. Diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ou amado, aqui a ideia com profunda afeição, Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então acredita-se que Paulo tenha escrito pelo menos 13 cartas. Em 9 delas, Paulo apresenta-se como sendo o apóstolo, invocando assim a sua autoridade. No entanto, em 4 delas, ele não faz essa referência devido à proximidade, à intimidade que ele tinha com os destinatários dessas mesmas cartas. Era o caso de Filemão. Nesta carta nós encontramos aqui 2 emissores. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo. Ele apresenta-se como sendo o prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. A palavra prisioneiro demonstra que ele estava preso por ter cometido um crime, quando na verdade ele estava preso por proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz, prisioneiro de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Este era o preço que Paulo estava a pagar por seguir a Jesus. Em segundo lugar, nós vemos aqui outro emissário, Timóteo. Acredita-se que Timóteo estivesse ao lado de Paulo durante a redação desta carta. Há até quem diga que Paulo tinha problemas em escrever e ele ditava e Timóteo então escrevia. Mencionar o nome de Timóteo era uma forma de honrá-lo, reconhecendo a sua fidelidade e o seu apoio constante. Então Paulo deseja aqui aos irmãos graça e paz. Estas palavras eram muito comuns num contexto desta época, uma saudação que muitos ainda utilizam nas igrejas e às vezes pela saudação nós sabemos quase de que igreja é que vem. Graça e paz nós já sabemos que possivelmente ou é de presbiteriano ou de uma batista reformada, graça e paz. Se for da Assembleia de Deus é a paz do Senhor. Se for um batista é boa tarde, não é? Então nós já sabemos mais ou menos de onde é que as pessoas vêm. Então a expressão graça e paz mostra um desejo profundo de Paulo de todos ouvirem esta carta, experimentassem a graça, o favor de Deus imerecido e a sua paz. Agora, a quem é que se destinava esta carta? Em primeiro lugar, a Áfia. Acredita-se que era a esposa de Filemão. Em segundo lugar, Arquipo. Paulo refere-se a ele como sendo o companheiro de combate. Esta expressão era frequentemente usada para os soldados em guerra e sugere também que Arquipo era possivelmente um pastor ou um presbítero da igreja. Há também a hipótese que ele fosse o filho de Filemão. Em terceiro lugar, vemos aqui a igreja é essa que se reunia em casa de Filemão. Naquela época as igrejas sofriam perseguições e então tinham que se reunir em casa dos cristãos. Ao pedir que esta carta fosse lida na igreja, Paulo pretendia que toda a congregação conhecesse a situação e que Filemão servisse de exemplo para outros responderem da mesma forma. Em quarto lugar,
o principal destinatário desta carta, Filemon. Filemon era um homem gentil, um homem amoroso, hospitaleiro, abria a sua casa para receber a igreja. Residia em Colossos e era considerado também um filho espiritual do apóstolo Paulo, versículo 8 e versículo 9. Era muito estimado pelos irmãos, era também colaborador de Paulo, um termo que no original significa sinergia, indicando que ambos trabalharam juntos para a obra de Deus. Além disso, o facto da carta ser lida na igreja e não guardada apenas para si, mostra o seu caráter nobre. Ele podia ter guardado, podia não ter dito nada, e a carta foi lida na igreja e é hoje parte do cânon. Nos versículos 4 a 7, nós vamos ver a seguir, vamos ver então uma oração de gratidão a Deus pela vida de Filemon, destacando a sua fé e o seu amor. Vamos ver isso, versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. A forma como Filemon vivia a sua vida cristã era tão exemplar que Paulo lembrava-se dele quando? Sempre. A ideia de constantemente nas suas orações. Filemon marcava tanto a vida de Paulo que Paulo sentia o desejo de orar constantemente, sempre, diariamente, pela vida de Filemon. Vamos ver isso, versículos 5 e 6. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e de todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então Paulo identificou em Filemon 2 motivos pelos quais podia agradecer a Deus. Em primeiro lugar, pelo amor que Filemon mostrava a todos os santos, a todos os cristãos. Em segundo lugar, pela fé, pela confiança, pela crença que ele tinha em Jesus Cristo. Para que fique mais claro, a evidência da fé de Filemon em Jesus era visível no amor que ele tinha pelas pessoas. Ou seja, uma pessoa que diz que ama a Jesus, a evidência desse amor é que ele ama as pessoas. Isto ensina-nos que quando há verdadeiro amor por Deus, somos naturalmente levados a amar cada vez mais quem está ao nosso lado. É verdade que nós encontramos em 1 João 4,20. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ou o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então nós precisamos ter cuidado quando dizemos de alguém eu odeio aquela pessoa. Porque, biblicamente, isso faz-nos ser mentirosos. E depois dizemos que amamos a Deus. Agora, a questão é, nós temos também amado as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos amado também aqueles que Deus tem colocado ao nosso lado. Se nós tivermos uma visão egoísta ou consumista, certamente não iremos amar quando a outra pessoa não merecer o nosso amor. O amor cristão é visível quando ele é mostrado a pessoas que merecem e pessoas que não merecem. O amor humanista é só dado a quem merecer esse amor. Se não compreendermos que Deus nos amou quando nada merecíamos, também não vamos conseguir amar a nós mesmos ou perdoar-nos a nós mesmos quando nós falharmos com Deus ou com o próximo. Pior, não vamos então conseguir perdoar aqueles que falharam conosco. E sem perdão, nós viveremos uma vida com o peso da culpa. Há pessoas que vivem a sua vida marcada com o peso da culpa, quer pessoal de algo que fizeram, quer também o peso de algo que outros fizeram na sua vida e vivem marcadas com isso. Quem carrega esse peso está a desacreditar da obra de Jesus na cruz, porque ele levou toda a culpa, todo o peso do pecado sobre ele. Agora pensemos. Já nos sentimos alguma vez indignos do amor de Deus? Quero trazer paz ao teu coração e dizer que, de facto, todos nós somos indignos. Nós não somos merecedores. Mas aqui está a boa notícia. O amor de Deus em Jesus cobriu toda a nossa indignidade ao nos tornar dignos de estar na sua presença, não por algo que nós possamos ter feito, mas aquilo que Jesus fez por nós. Se entendermos então esta verdade
isso vai mudar a forma como nós olhamos para a vida, vai mudar até a forma como nós olhamos para os nossos irmãos, até a forma como nós nos relacionamos quando os outros falham connosco. Vamos ver isso, versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então vemos aqui o segundo motivo de gratidão. Paulo agradecia pela vida de Filemon, porque o amor que ele tinha por aquelas pessoas era tão grande que os seus corações tinham sido reanimados pela forma como se relacionavam com Filemon. Ou seja, há pessoas que estão tristes, ou pessoas que haviam tristes, e se relacionavam com Filemon, e ao relacionarem-se com Filemon, parece que o seu coração era reanimado. Porque a vida de Filemon transparecia o amor de Deus com aqueles que estão à sua volta. Então, será que nós também temos reanimado o coração das pessoas que estão à nossa volta? Será que as pessoas que estão abatidas quando se relacionam connosco, o seu coração também volta a mexer, a ser animado? Pensemos nisso. Pensemos quantas pessoas nós temos encorajado ao falarmos de Jesus. Há um exercício que eu costumo fazer para com a igreja, um exercício que eu costumo também fazer comigo mesmo. Pensarmos ao longo da semana passada a quem eu ajudei, a quem eu inspirei a buscar mais a Jesus, a quem eu animei com as minhas palavras, a quem eu servi nas suas necessidades, a quem eu ajudei com o meu dinheiro. Não imaginamos o quanto as pessoas à nossa volta estão à espera destes gestos de generosidade e cuidado. Mas ainda se nós formos intencionais, nós vamos perceber algo muito simples. Todas as pessoas precisam de ser ouvidas e ajudadas. Estas são oportunidades preciosas para nós falarmos de Jesus. Precisamos então de ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso lado. E à medida em que nós ajudamos, nós também seremos abençoados. Eu fui ajudar a Igreja Batista de Abrantes, tentar ser bênção na vida da igreja. Mas quem tem sido mais abençoado neste processo tem sido eu. Nós vamos para dar, mas recebemos mais. Então olhamos para o texto de hoje, vemos que depois destas palavras de reconhecimento da ação de Deus na vida de Filemon, surge então o pedido de Paulo. Pedido esse que devia ser lido então à frente de toda a igreja como forma de confirmar e atestar a fé de Filemon. E ao fazer isto, Paulo já tinha a certeza da resposta que iria ter, senão não o faria. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade, a ideia aqui é de coragem ou ousadia, em Cristo para te ordenar o que convém. Então Paulo afirmou aqui que tinha toda a autoridade para dizer a Filemon o que ele tinha que fazer. Porque ele era o seu pai espiritual, porque ele era apóstolo e os apóstolos tinham essa autoridade. Contudo, Paulo diz o seguinte: eu não quero que a minha motivação seja essa. Eu quero que a minha motivação seja outra. Vamos ver isso, versículo 9 e 10. Em vez disso, prefiro, ou seja, em vez de puxar pelos meus galões, pela minha autoridade, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, a afeição mais sincera, sendo que sou Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, Paulo faz um pedido com base no amor. Não faz um pedido com base na autoridade, mas faz um pedido com base no amor. Esse pedido era a favor de Onésimo, que era escravo de Filemon. Antes de avançarmos, ver um breve contexto social daquela época. Os escravos não tinham personalidade jurídica. Eram considerados objetos de trabalho, propriedade dos seus senhores, que tinham controle total nas suas vidas, incluindo o poder de matar. Eu quero matar um escravo, eu mato. Ninguém tem nada a ver com isso. Quando fugiam, os escravos costumavam roubar dinheiro dos seus senhores. E caso fossem apanhados, os senhores podiam executá-los logo na hora. Além disso, também corriam o risco de, na sua fuga, pudessem ser capturados por caçadores de escravos. Foi por essa razão que Tíquico acompanhou Onésimo na viagem para o proteger, como podíamos ver em Colossenses 4:9.
Então Paulo conhecia bem a situação difícil de Onésimo. Ele tinha fugido de Filemon. No entanto, assim como Filemon, Onésimo tornou-se cristão por meio de Paulo na prisão. Reparem, o meu filho Onésimo, o qual gerei entre as algemas. Então, Onésimo roubou a Filemon, em vez de matar, foi preso. Então, diante disso, ouviu o evangelho de Paulo e Deus o converteu. Então, Paulo sentiu um profundo desejo de interceder por Onésimo junto de Filemon. Vamos ver isso, versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, Onésimo significa literalmente útil. E Paulo aproveitou essa característica do nome para fazer um jogo de palavras. Parafraseando, seria algo como aquele que, apesar do nome útil, foi-te inútil, agora o útil, Onésimo, tornou-se verdadeiramente útil, tanto para mim como para ti. Isto é, aquele que era útil no nome passou a ser um inútil. Contudo, agora, não é só útil no nome, mas também útil à sua vida. Isto mostra-nos que, pela graça de Deus, Onésimo passou a ser, então, duplamente útil no significado do nome e na nova pessoa que ele se tinha tornado. Versículo 12 e 14. Eu te envio de volta em pessoa. Quer dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então, Onésimo era tão importante para Paulo, que ao enviá-lo novamente, era como se ele estivesse a enviar quem? O seu próprio coração. Paulo desejava então que Onésimo acompanhasse até ao fim da sua prisão, mas sabia que essa decisão não dependia dele, mas sim de Filemon, e não queria mais uma vez que essa decisão, reparem no versículo 14, fosse devido à obrigação, mas que se acontecesse fosse de livre vontade. Versículo 15 e 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não mais como escravo, mas muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, nestes dois versículos, vemos uma verdade muito importante que muitas vezes ainda não compreendemos na sua totalidade. Paulo afirmou que a providência de Deus foi grande ao usar o erro de Onésimo para a sua conversão. De escravo, ele passou a ser irmão em Cristo. Deus usa muitas das nossas decisões erradas para o nosso bem, e isso não significa que Deus tenha concordado com aquilo que nós fizemos. Paulo não estava a desculpar Onésimo, estava a reconhecer que Deus tinha usado aquela situação para a conversão dele. Isso leva-nos a este ensino importante. O facto de Deus transformar os nossos erros em bênçãos não é uma porta aberta para cometer erros futuros. Pelo contrário, é o sinal que Deus tomou conta de nós ao sermos alvos da sua graça. Com isto o que eu quero dizer é que às vezes as pessoas tomam decisões erradas, vivem vidas erradas, Deus transforma aquilo em bênção, em alegria, e as pessoas pensam, ok, podes fazer o mesmo erro que eu porque Deus vai fazer isto. E isso não é uma porta aberta. Então devemos encarar essa graça de Deus como um milagre, pois merecíamos precisamente o contrário. Deus salvou a vida de Onésimo dessa forma porque Deus vai usar sempre qualquer meio, até mesmo os nossos erros, para salvar quem Ele quer. Versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, Paulo já tinha mencionado que Filemon era seu colaborador, o que indica que trabalharam juntos. Neste versículo, a palavra usada para descrever a relação entre eles é companheiro, que tem a mesma raiz de comunhão. O ponto é este. Se achas que há comunhão sincera entre nós, então recebe Onésimo como se estivesse a receber a mim. Isso tinha um peso enorme naquele contexto social de escravatura, conforme vimos. Um ponto e uma nota de rodapé sobre isto. É importante destacar que a Bíblia afirma explicitamente
o não à escravatura. Mais do que isso, ensina-nos que todas as pessoas são iguais a nível de valor e devem ser tratados com amor. Então, os cristãos, ao entenderem o valor e a dignidade das pessoas, aboliram a escravatura. A escravatura foi abolida através de homens cristãos, de pessoas cristãs, porque entenderam o valor. Então, se nós tivermos dúvidas acerca disso, basta ver acerca da história e perceber onde foi abolida a escravatura, foi porque o Evangelho alcançou essas pessoas. Então, Paulo aqui já estava a dar a entender das implicações do Evangelho no seu viver diário. Versículo 18 a 21. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu vou pagar, para não te alegar que tu também me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me também o meu coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sempre sabendo que farás muito mais do que aquilo que eu estou a pedir. Então Paulo tinha a noção de que o erro de Onésimo causou um prejuízo considerável a Filemón, não só financeiramente, mas também em todos os outros aspectos. Por isso, quando Paulo diz que estava disposto a pagar o que fosse necessário, ele sublinha que, embora tivesse essa disposição, também acreditava que Filemón lhe devia muito, já que tinha sido salvo através de Paulo. O que é que isto nos mostra? Que Paulo, a pedir para que Filemón perdoasse, está-nos a dizer que há sempre um custo para quem perdoa. Quem perdoa está a assumir o custo a nível pessoal, moral, físico ou até financeiro. Quando não há perdão, pode ser então um sinal que desejamos que a outra pessoa sofra ou pague por aquilo que fez. Então, quem perdoa diz, eu pago. Quem não o perdoa diz, eu quero que ele pague. Será que o Evangelho tem sido visto na forma como nós nos relacionamos com quem falhou connosco? Será que nós temos perdoado como Jesus nos perdoou ou queremos que os outros paguem aquilo que nós não pagamos a Deus? No versículo 2 até ao fim, podemos ver Paulo honrar várias pessoas que o ajudaram na sua caminhada, o que mostra mais uma vez a importância de honrarmos aqueles que nos abençoam, mesmo que em certos momentos essas pessoas tenham falhado connosco. Não há pessoas perfeitas, porque nós também não somos perfeitos. Agora, se temos honrado aqueles que nos ajudam, temos honrado aqueles que nos abençoam, temos expressado palavras de encorajamento com aqueles que nos têm apoiado. Então, olharmos para este texto, nós podemos perceber que uma igreja que vive em perdão é uma igreja que deve perdoar. Em certa medida, cada um de nós teve ou está a ter a mesma atitude que Onésimo teve para com Deus. Roubámos a sua glória e ofendemos-lo com os nossos pecados. Fugimos da sua presença tal como Onésimo fugiu de Filemón. Contudo, Deus, conhecendo a nossa fuga, tomou a iniciativa de oferecer o perdão por meio de Jesus. E é essencial compreender que a dívida que nós tínhamos para com Deus, ela não foi ignorada, ela não foi minimizada, ela foi paga. E atenção, essa dívida não foi paga para todos, apenas para aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam de Jesus como seu Salvador e Senhor. Então a dívida foi paga de forma plena pelo sangue de Jesus. Por isso é que nós vemos em Atos 20 que Jesus morreu pela igreja, morreu pelos filhos de Deus. Então, se todos nós somos como Onésimo, surge a pergunta: será que temos sido onésimos úteis? Se sim, vamos dar glória a Deus, porque fomos transformados pela sua graça. Mas se ainda formos onésimos inúteis, isto é, por não perdoarmos, nós precisamos de parar. Nós precisamos de refletir. Nós precisamos pedir perdão e reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, permitindo então que a graça de Deus transforme as nossas vidas para sermos úteis no reino de Deus. Pensa por isso. Tens sido mais marcado por aquilo que alguém te fez ou pelo que Jesus fez por ti? Quem tem marcado mais a tua vida? As ações das pessoas que te incomodam
ou a ação que Jesus fez naquela cruz, onde Ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos. Se desejas fazer parte desta igreja, mas ainda sentes a dificuldade de abraçar o perdão, desejo que reflitas profundamente, porque a igreja é chamada a viver o perdão que recebeu de Jesus. O perdão não é opcional. Eu hoje optei por perdoar, eu hoje optei por não perdoar. Não, o perdão não é opcional para os filhos de Deus. Para aqueles que pertencem a Deus, não é opcional. Filemão é exemplo disso. Ele perdoou Onésimo. Porquê? Porque Onésimo merecia? Não. Ele perdoou porque foi perdoado por Deus. E ao comparar o que Onésimo lhe fez com o que ele próprio tinha feito a Deus, percebeu que não tinha razões para negar o perdão. Então, quando aquela pessoa fez muito grave, então pensa, o que é que tu fizeste a Deus? E Deus mesmo assim não te perdoou? Então, nós não perdoamos com base no merecimento, mas com base naquilo que Jesus fez por nós. Então foi o Espírito Santo, ao habitar em Filemão, que o capacitou a perdoar. Perdoar não é algo natural em nós. Tim Keller dizia que todos dizem que é fácil perdoar até terem alguma coisa para perdoar. Conforme já disse aqui algumas vezes na igreja, eu achava que perdoar era algo muito natural em mim. Até ter percebido que quando tocam na minha esposa ou tocam nos meus filhos, ai. Ou tocam nos meus pais, também percebi isso recentemente. Aquilo ferve, não é? Vem uma temperatura, desce uma temperatura, depois não é só até 5 segundos, mas tem que contar para aí 5 minutos, não é, também? Para não agir na carne. Mas temos que pedir para que o Espírito Santo haja em nós e através de nós. Então não nos surpreendamos com aquilo que conseguimos perdoar. João, como é que tu conseguiste perdoar o teu pastor depois daquilo que ele te fez? Não nos vamos surpreender com isso. Vamos surpreender, sim, é se o João não perdoar o seu pastor. Isso é que nos deve surpreender. Porque se ele foi perdoado por Jesus, também deve perdoar quem falhou com ele. Quanto mais nos esquecemos de como fomos perdoados por Deus, mais difícil será perdoar os outros. Então, perdoar implica, eu estou disposto a pagar o preço, eu estou disposto a assumir a dor. Um coração perdoador é, antes de tudo, então, um coração que experimentou o perdão de Deus. Sabemos que Deus nos perdoa quando nós estamos verdadeiramente arrependidos. Agora, será que nós nos conseguimos perdoar a nós mesmos depois de termos cometido uma grande queda? Há uns anos fiz um questionário se as pessoas tinham mais dificuldade em perdoar os outros do que a eles mesmos. Curiosamente, as pessoas disseram que têm mais dificuldade em perdoar-se a si mesmos por algo que fizeram no passado. E muitas vezes sentimos então como as pessoas mais inúteis e mais horríveis à face da terra. O que fazer então quando a memória da tua queda não te larga? Pensa no Evangelho. Pensa em Jesus, que te levanta precisamente nesses momentos mais difíceis da tua vida. O diabo quer nos trazer à memória aquilo que nos derruba. Jesus quer nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Pensemos em Jesus. Fomos perdoados não pelo que fizemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Quem somos nós para reter o perdão de Deus? Então, uma igreja que vive em perdão, perdoa. E uma igreja que vive em perdão, investe na vida dos outros. Temos nós, então, investido na vida das pessoas, levando-lhes a mensagem do Evangelho? Temos orado pela conversão de vidas? O que estamos a fazer para que, além da oração, nós também possamos fazer coisas concretas? Às vezes os cristãos defendem-se nisso. Eu estou a orar por ti. Se a Luísa precisar de alguma coisa, de uma boleia, eu digo, olha Luísa, eu vou orar por ti para que tenhas essa boleia. E eu disponível em casa para a levar. Mas eu estou a orar por ti, Luísa. E nós defendemos-nos muito nisso, não é? Eu estou a orar por ti, eu sou muito espiritual. Mas é preciso dar a boleia à Luísa, olha, estou a orar por ti. Não, Luísa, eu vou-te levar a casa. Porque a oração implica ação.
Então, cuidado quando nós nos desculpamos com a oração para não trazerem à ação. Então, temos orado pela conversão de alguém? Todos nós somos capazes de cometer qualquer tipo de pecado. Então, nós precisamos de investir na vida dos outros e mostrar-lhes o perdão que há em Jesus. Que ao sermos igreja e olharem para a Igreja Batista da Graça, as pessoas possam dizer o seguinte: eu não sei muito sobre a Igreja da Graça, mas o que eu sei é suficiente. Eles vivem o perdão de Jesus. Este é um desafio para nós. Das pessoas dizerem assim: eu não sei muito acerca da história da Igreja, eu não sei muito acerca de quem é o pastor, eu não sei muito até do que é que eles ensinam de lá, mas de uma coisa eu sei: eles lá vivem o perdão. Este é o meu desejo para esta igreja. Na mitologia, eu gosto muito de uma ave lendária chamada Fênix. Até há uns anos pensei em tatuar uma... Está a ser gravado, mas pronto, paciência. Pensei em tatuar uma fênix que ao fim da sua vida se consome em chamas para depois renascer das próprias cinzas. É uma história de renovação, transformação e de um novo começo. No entanto, ao contrário da fênix, nós, sem Cristo, estamos destinados à morte espiritual. Nós não somos capazes de nos renovar a nós mesmos. Mas quando somos então tocados pela sua graça, o velho homem é consumido e da morte espiritual surge uma nova vida em Jesus. Esta história não é mitológica, mas na realidade de todos aqueles que creem. Em Cristo há sempre uma oportunidade para renascermos, não pela nossa força, mas pelo poder do Espírito. Igreja Batista da Graça. Somos chamados a viver o perdão de Deus, refletindo assim o amor incondicional de Jesus em cada ação, em cada palavra. Embora as nossas lutas e ofensas sejam reais, sejam desafiadoras, é em Jesus que nós encontramos o poder transformador para perdoar, restaurar e construir uma igreja unida. Que olharmos uns para os outros, sejamos marcados pela capacidade que Deus nos deu de perdoar, mostrando ao mundo que em Jesus a reconciliação é sempre possível. Em Jesus todas as reconciliações são possíveis. Que Deus nos use para sermos agentes do perdão, agentes da mensagem do perdão a todas as pessoas. Que o Senhor nos abençoe.